Alô, galera, nesse vídeo vamos fazer uma análise da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos venceu o Paysandu neste sábado por 2-0 na Vila Belmiro, com portões fechados. Quais foram os pontos positivos e negativos do time do técnico Fábio Carille? O que o treinador santista achou da sua equipe, achou do desempenho, o que ele espera de sua equipe daqui para frente? E mais, como o Santos vai ficar com os reforços que foram contratados e ainda vão estrear na sequência do campeonato? Estou falando dos meias Serginho e Patrick, e também do lateral esquerdo Escobar. Esses jogadores serão titulares? O que eles podem acrescentar à equipe? Tudo isso vamos comentar depois da vinheta. É isso aí, galera. Deixa aquele like, ajuda pra caramba o canal. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva e aí você já participa do sorteio que vai acontecer quando chegarmos a 35 mil inscritos. Quando atingirmos essa marca, eu vou sortear 2 camisas oficiais do Santos. Uma para o pessoal do Clube de Membros e outra para os inscritos em geral. Beleza? Então, dê essa força aí, se inscreva no canal e participe do sorteio. Bom, gente, foi uma estreia com vitória, uma estreia em que o Santos cumpriu o seu papel, venceu dentro de casa. Mas é uma estreia que deixa o torcedor animado? Na minha opinião, não. Muito pelo contrário. O Santos fez hoje, no primeiro tempo, contra o Paysandu, talvez uma das suas piores atuações desde que esse time foi formado no começo do ano. O Santos perdeu em tudo no primeiro tempo. Perdeu em intensidade para o Paysandu, perdeu em posse de bola, perdeu em finalizações, em chutes para o gol, perdeu em tudo. O Santos foi completamente dominado pela fraca equipe do Paysandu. Isso mesmo, fraca. Uma equipe que, se tivesse um pouco mais de qualidade técnica, uma equipe que, se tivesse mais condições de agredir o Santos, teria vencido o jogo ou teria, no primeiro tempo, chegado a um placar em que dificilmente o Santos conseguiria reverter na etapa final. Paysandu, no primeiro tempo, mandou no jogo, mesmo sendo uma equipe inferior tecnicamente ao Santos. Por que isso aconteceu? Seria desânimo dos jogadores por estarem estreando numa competição do segundo escalão do futebol brasileiro? Por que o Santos jogou tão mal, gente? Por quê? Talvez seja essa mesmo uma das explicações, a falta de motivação por estarem disputando um campeonato de segunda divisão. Talvez seja também um resquício de ressaca pela perda do título paulista. Enfim, você pode aí imaginar várias situações. O fato é que o Santos jogou muito, mas muito abaixo da expectativa. Eu, pessoalmente, fiquei muito decepcionado com a atuação do Santos. Esperava muito mais, esperava uma equipe dominante, uma equipe intensa, uma equipe que agrediria o Paysandu com todas as suas forças e superioridade técnica. Certamente o torcedor santista espalhado pelo Brasil inteiro também esperava um desempenho muito diferente do Santos. E não foi isso que o jogo mostrou na prática. Não foi isso que vimos na prática. Especialmente no primeiro tempo. Só para vocês terem uma ideia, gente, no primeiro tempo o Santos chegou a ter pouco mais de 30% de posse de bola em algum momento do primeiro tempo, contra mais de 60% de posse de bola do Paysandu. Foi um desastre o primeiro tempo. O Paysandu teve 5 finalizações no primeiro tempo contra nenhuma do Santos, praticamente nenhuma, fora aquela cabeçada logo no começo do jogo do menino Enzo, aliás, que foi muito mal, né? Foi muito mal a estreia do menino Enzo, ele consegue ali fazer um cabeceio meio que de raspão, mas a bola passa longe do gol do goleiro do Paysandu. E ficou por isso, o Santos não conseguiu mais agredir, um time lento, um time que errou passes, um time que não agredia, que não adiantava as linhas, um time que deixava o Paysandu construir, sair jogando com toda a liberdade. Enfim, um time que via o Paysandu jogar, era agredido pelo Paysandu e não conseguia reagir. Se o Paysandu não fosse uma equipe muito inferior ao Santos tecnicamente, o Paysandu teria construído uma vantagem pelo volume de jogo, pelo seu desempenho coletivo, o Paysandu teria construído uma vantagem praticamente irreversível no primeiro tempo. É isso
que vimos no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com as mudanças, né, o técnico Fábio Carille troca os dois laterais para ganhar mais força ofensiva pelas laterais, pelas beiradas do campo. O Sherman entra no lugar do Aderlan e o Rodrigo Ferreira, recém-contratado, fez a sua estreia no lugar do Rainer, que mais uma vez fez uma atuação muito ruim, né? Ele que já havia atuado muito mal na final do Campeonato Paulista, foi pior ainda hoje, não acertou uma jogada o Rainer, impressionante. Já o Sherman, quando entrou, foi o grande destaque. Rodrigo Ferreira e o Sherman melhoraram demais o time, até por suas características mais ofensivas, né? O Aderlan também foi muito mal e é um jogador que não agride, que não vai até a linha de fundo. Então, a troca dos laterais foi um dos motivos da melhora do Santos no segundo tempo. Quando sai Aderlan e Rainer e entram Sherman e Rodrigo Ferreira, o Santos ganha mais força, ganha mais juventude e ganha especialmente mais presença no ataque, especialmente pelo lado direito, principalmente, né, pelo lado direito. E aí depois o técnico Fábio Carille complementa as mudanças com as entradas do Furt no lugar do Enzo e também do Pedrinho no lugar do Otero. O Pedrinho passa a jogar do lado direito, na função do Otero, e aí o time melhora, né, demais. Ele faz a jogada do primeiro gol do Santos, a primeira jogada praticamente aguda do time, a primeira vez que um atacante do Santos pôs a bola no pé e partiu para cima da defesa. Quando o Pedrinho fez isso, ele conseguiu fazer aquela jogada individual dentro da área, consegue a finalização, mesmo que prensado, né, pela defesa do Paysandu, e marca o gol, coloca ali colocado no canto direito do goleiro do Paysandu e abre o placar. O Santos aí, quando se esperava, né, eu pelo menos esperava que o Santos fosse ganhar mais motivação e fosse para cima de vez do Paysandu para tentar já ficar tranquilo no jogo, não. O Santos continuou com aquele jogo cauteloso, com aquele jogo de espera, né? Bem a lá Fábio Carille, não é todo jogo, Carille, que dá para fazer isso. Não é sempre que você tem que usar o seu sistema de jogo, tem que variar, tem que ter variações. O Santos tem que jogar de acordo com o adversário que vai enfrentar. E a maioria dos adversários que o Santos vai enfrentar não foi o caso hoje, hein? Porque o Paysandu fez uma partida corajosa, o Paysandu foi para cima do Santos. E, mesmo assim, o Santos não conseguiu ter força de contra-ataque, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu já disse, o time melhorou com a entrada dos laterais, depois a entrada do Pedrinho, o Furt também deu mais qualidade ali ao centro do ataque santista. Enfim, o Santos melhorou com as mudanças, né? Depois do 1-0, o Carille tira o Juliano, coloca um volante, né? Dá ali a impressão de que ele estava mais preocupado em segurar o jogo, e assim certamente estava, né? Do que tentar aumentar o placar e decidir a partida, ficar mais tranquilo na partida. Mesmo assim, numa jogada ocasional, o Santos consegue, mais uma vez, com a participação do Pedrinho, que foi o melhor jogador em campo, o jogador que mais agrediu a defesa do Paysandu, num chute do Pedrinho, a bola sobra para o Guilherme livre na área, ele faz o gol, define a vitória, 2-0 para o Santos, e aí o jogo já estava mais controlado. Esse gol saiu só aos 45 minutos. O primeiro gol sai aos 23 e o segundo sai somente aos 45 minutos, numa outra jogada do Pedrinho. Ou seja, o Santos melhorou no segundo tempo, mas é muito pouco ainda. O Santos, mesmo o Santos do segundo tempo, que foi melhor do que o Santos do primeiro tempo, que foi horroroso o Santos do primeiro tempo, mesmo o Santos do segundo tempo ainda precisa melhorar demais, muito mesmo, para ser aquele Santos que todo mundo espera, né? Aquele Santos protagonista na Série B. Porque com esse futebol, olha, com esse futebol, nem eu, que sempre defendi a tese aqui de que o Santos vai ter vida fácil na Série B, eu acho que tem que ter vida fácil pela qualidade dos seus jogadores, pelo valor dos seus jogadores, pelo que o Santos investe em comparação com os outros times. Eu acho que o Santos tem sim obrigação de se classificar na Série B, vencer a Série B com tranquilidade. Mas se jogar a bolinha que jogou hoje, se jogar a bolinha do primeiro tempo, não vai nem subir. Se jogar a bola do segundo tempo, vai brigar por classificação. Agora, precisa de muito mais, porque o Santos pode muito mais. Esse time mostrou no Campeonato Paulista que pode muito mais. Então,
vamos cobrar. Agora, o ponto positivo da história, além das boas atuações dos laterais, dos jogadores que entraram, do Pedrinho, do Sherman, o Rodrigo Fernandes também fez uma estreia razoável. Além desses pontos positivos, o que eu gostei foi da declaração do técnico Fábio Carille, que em nenhum momento tentou passar o pano na sua equipe, em nenhum momento tentou disfarçar a péssima atuação da equipe hoje. Em determinado momento da entrevista coletiva pós-jogo, ele diz que hoje, se ele trocasse 5 jogadores, seria justificável, né? E ele está certo, o time todo do primeiro tempo poderia ser trocado, porque ninguém jogou bola, com exceção do Gil, que manteve ali a sua média de atuação na defesa, o João Paulo, né, que não teve que fazer nenhuma grande defesa, quando a bola foi no gol do Santos, ele fez a sua parte. Enfim, com raras exceções, o Santos foi muito mal no primeiro tempo e poderia aí ter uma série de substituições. Isso me deixa um pouco mais aliviado, né? Parece que o Carille viu mesmo o jogo que eu vi e certamente assim vai tentar aí corrigir esses erros e felizmente esses erros, esse desempenho péssimo aconteceu num dia em que o Santos venceu o jogo, né? Porque o que vale é bola na rede, o que vale é pontos, e o Santos fez a sua parte. O Santos venceu a partida, é um dos líderes do campeonato, né? Larga na frente, assim como a Chapecoense, assim como o Sport e outras equipes que venceram nesta primeira rodada da Série B. Agora, que precisa melhorar, muito precisa. Vamos ouvir a palavra do técnico Fábio Carille para a gente ter aqui mais embasamento, né? Vamos ouvir aqui o que disse exatamente o técnico Fábio Carille. Vamos aqui. Nessa primeira resposta, o Fábio Carille faz uma análise inicial aí do desempenho do time do Santos neste jogo. Primeiro tempo muito lento, muito erro de passe por dentro, onde a gente sabia que o adversário fechava muito bem por dentro, o jogo era chegar pelos lados, agredir a área do adversário jogando pelos lados, e a gente começou a forçar muito a bola no Enzo, principalmente, onde eles estavam muito bem fechados e errando muito passe. O adversário foi ganhando confiança, o Paysandu foi ganhando confiança, a gente já tinha visto que era um time muito organizado, e a gente teve muita dificuldade no primeiro tempo, né, mais pela nossa postura do que qualquer outra coisa. Essa foi a cobrança do intervalo, né. Pouco que a gente melhorou no segundo tempo, a gente agrediu mais, chegou mais na área do adversário, mas sabemos que a gente ficou muito abaixo do que pode jogar pelo Paulista que fez, essa foi a cobrança. Bom que acontece logo no primeiro jogo, e bom que ganha, né, ganhar é importante demais, né, para que não aconteça mais isso durante a temporada. É isso mesmo, né, gente? Felizmente o Carille viu o mesmo jogo que eu vi, o mesmo jogo que certamente a grande maioria dos santistas viram. Porque o Santos precisa mesmo melhorar muito para confirmar o seu favoritismo para ser campeão da Série B. Agora vamos ouvir o Carille sobre o Enzo, atacante, centroavante, que fez sua estreia hoje no time profissional, atacante boliviano que veio da base santista. Vamos ouvir o que o técnico santista fala sobre ele. O Enzo, acompanhei a taça, subiu com a gente lá atrás, mas existia um desequilíbrio muito grande muscular e passou por isso. Fez 2 ou 3 jogos no Sub-20 agora, onde a gente acompanhou. Penso que o time, a forma de jogar, a ideia, a postura nossa não ajudou que ele fizesse um jogo melhor, a bola chegar com mais qualidade, mas a gente está muito feliz com o que ele tem apresentado aí no Sub-20, nos treinos com a gente. Pois é, a análise dele foi em cima do que ele tem visto do Enzo nos treinos, né? E ele justifica, realmente a bola não chegou nada, né? Praticamente não chegou no primeiro tempo, durante o tempo em que ele ficou em campo, a bola praticamente não chegou no ataque, isso prejudica o jogador que fica ali, né? O centroavante centralizado para receber bola, para receber assistência. Mas, né, eu confio na palavra do Carille, espero que esse menino esteja mostrando mais bola nos treinamentos, porque no jogo de hoje, apesar desse problema de a bola não ter chegado muito no ataque, o Enzo poderia ter se movimentado mais, buscado o jogo, enfim, poderia ter tido mais iniciativa também. Mas vamos aguardar, foi só a estreia do menino. O Carille também é questionado sobre a questão física da equipe, se o time sentiu o fato de vir de uma final, de uma disputa de final de Campeonato Paulista, se isso influenciou no desempenho da equipe. Observem o que o Carille responde. Não. A final já tem 15 dias, 2 semanas, né? Já passou. O Juliano é um cara que
que o time precisa estar bem tecnicamente para que ele possa aparecer. Ele precisa receber bola com qualidade para ele dar sequência nas jogadas. Achei que o Pituca fez um bom jogo, depois eu vou analisar. Né? Outros jogadores ficaram abaixo, o Pituca é o que procurou, o que correu, o que tentou acelerar o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas meia, com características igual o Juliano, Casares, jogadores mais técnicos, precisa que o time esteja bem tecnicamente para que eles possam aparecer melhor. É uma resposta curiosa do Carille, né? Acho legal ele não ter passado pano, legal ele reconhecer que essa questão física não tem nada a ver, afinal de contas, como ele disse, né, a final do Campeonato Paulista já aconteceu há 15 dias, o time teve tempo de descansar, de se preparar, enfim, não teve problema físico nenhum, o time jogou mal mesmo. Agora, se ele fala que o Enzo não jogou bem porque a bola não chegou, se ele fala que o Juliano também não jogou bem porque a bola também não chegou nele, e aí ele fala que o Pituca fez um bom jogo, ora, quem é que não jogou bem para justificar a má atuação do Enzo, do Juliano? Foram só os laterais? Né? Enfim, fica aí a pergunta. Mas pelo menos ele não usou essa bengala, essa desculpa da questão física, até porque, né, seria ridículo que ele respondesse, que ele justificasse isso. Né? Mas, felizmente, ele foi muito sincero e disse que não, né? Isso não tem nada a ver, reconheceu que foi um desempenho ruim da equipe mesmo. Agora o Carille vai falar das negociações, da perda de jogadores como Messias e Felipe Jonathan e da chegada de outros jogadores como Patrick, Escobar e também o Serginho. Vamos ver o que ele fala. Não vai fazer falta. Daqui 13 rodadas a janela abre outra vez, né? Então a gente está muito atento no que está acontecendo, nas possibilidades, propostas que podem chegar. Então, daqui 13 rodadas aí, 10 de julho? Não sei se é 10 de julho, acho que abre outra vez, são 13 rodadas. E se a gente tiver com alguma dificuldade, alguma posição, é claro que a gente pode correr atrás para fortalecer nosso elenco. Tá aí, né? Resumidamente, deixou claro que o Santos fica atento ao mercado. Ele não reclamou da saída do Messias, não reclamou da saída do Felipe Jonathan e lembrou que tem a janela aí do meio do ano, que abre no dia 10 de julho, fecha no dia 2 de setembro. O Santos vai ter oportunidade de reforçar jogadores, pode até vender jogadores, trazer outros, enfim, o Santos vai ter oportunidade de se movimentar, né, nesse mercado que vai reabrir no mês de julho. Então, o Santos, ele deu o recado, está aí atento ao mercado. Na próxima resposta, o Carille fala especificamente sobre o meia Patrick, que foi contratado do Atlético Mineiro, foi a principal contratação do Santos nesta janela do mês de abril, né? Nessa mini janela de abril. Ele fala como pretende utilizar o jogador, vejam só. Patrick, todos nós já acompanhamos há muito tempo, ele faz 4, 5 funções, né? Ele é diferente do Juliano. Juliano é um cara que sabe jogar de costa, ele precisa vir de frente carregando bola, tem força para isso e qualidade. Né? Então vamos ver o que acontece. Ele vai passar por um período de treinamento ali, a gente entender onde que ele pode render bem para nós. Eu preciso ter uma conversa com ele ainda, né? Pensando muito nesse jogo, eu não tive uma conversa, só cumprimentei ele, mas sentar, entender o que ele gosta e eu passar para ele aonde eu penso, as posições que eu posso usá-lo, e a gente trabalhar bastante para dar toda a confiança para ele. Nessa resposta, vocês perceberam que o Carille sinalizou que pretende utilizar bastante o Patrick, né? Pode ser até titular e jogando numa posição diferente do que ele vinha jogando no Atlético Mineiro, mais centralizado, como meia. Ele pode ser utilizado até como jogador aberto pelo lado direito. Isso ele complementa numa outra resposta dentro dessa mesma coletiva. Mas é isso. O Patrick vai ser um jogador importante pelo que vimos, pelo que disse o técnico Fábio Carille. Para finalizarmos, o Carille responde a uma pergunta que eu fiz na coletiva sobre o que ele menos gostou do Santos nesta estreia na Série B, né, o que mais o incomodou. E também perguntei ao Carille se foi indicação dele a contratação do Serginho, meia que vem, meia de 33 anos, que já foi da base do Santos e veio do Maringá. E foi indicação dele e como ele pretende utilizar esse jogador. Eu gosto sempre de depois, amanhã e segunda-feira eu recebo o vídeo, assisto em casa, assisto na segunda para ter uma melhor ideia, mas penso que primeiro a gente errou muito tecnicamente. Muitos passes que a gente não pode aceitar e com isso
o adversário ficou muito no nosso campo, e aí a gente errando passe longe da marcação. As equipes elas se organizam com a bola no pé. Então, a partir do momento que você rouba e erra, vai se tornando mais difícil uma pressão e o adversário vai criando mais volume, né? Então, amanhã e segunda-feira eu analiso com mais calma, mas o que vem mais na minha cabeça pensando rápido assim foi que a gente poderia ter sido melhor tecnicamente. Serginho, já conheço esse jogador há muito tempo, desde o Oeste, depois no Japão, 5, 6 anos que ficou lá, 2 anos maravilhosos no Maringá, né? 2 anos maravilhosos, e foi um pedido meu, tá? E acredito que ele possa nos ajudar bastante nessa temporada. É isso, gente. Esse foi o breve resumo da entrevista do Fábio Carilli. Nessa última resposta, ele mais uma vez não deu muitos detalhes, voltou a falar em erros de passe, lentidão, resumindo que o time foi mal tecnicamente. Eu acho que é um pouco mais além, né? O Santos precisa também agredir mais seus adversários, especialmente considerando que essa é uma competição em que o Santos vai enfrentar equipes que a grande maioria delas, não foi o caso do Paysandu, mas a grande maioria delas vai jogar fechada contra o Santos, e o Santos precisa aprender a marcar em bloco alto, o Santos precisa aprender a agredir mais os adversários, ficar mais com a bola. Isso é fundamental para um time que quer e precisa ser protagonista nesta Série B. Sobre o Serginho, ele deixou claro que conhece o jogador já há algum tempo, desde os tempos do futebol japonês. É um jogador que ele também deve, né, pelo que ele disse, utilizar bastante. Um jogador que ele queria muito e elogiou demais a última temporada do Serginho, né, as últimas 2 temporadas do Serginho, melhor dizendo, na equipe do Maringá. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Vamos esperar um Santos melhor daqui para frente. Certamente teremos, né? O Santos vai evoluir muito, se Deus quiser, vai encontrar seu caminho aí na Série B. Vai ganhar motivação, né? A estreia é sempre complicado, uma estreia meio melancólica, né? Estrear num campeonato de segunda divisão em que o Santos situação que o Santos nunca viveu, e também num estádio sem torcida, tudo isso também influenciou, eu acredito, a atuação do Santos nessa estreia, né? Vamos esperar por dias e atuações, principalmente atuações melhores do Santos, tá bom? Grande abraço a todos, vejo vocês por aqui. Valeu, tchau!